pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje vamos desenhar essa peça, vou mostrar o estudo que eu estava desenvolvendo para essa peça, que é uma flange. Ela tem aí um elemento mais orgânico, que é essa dobradura na peça. Então vamos ver como fazer essas dobras, essa curvatura. E esse é a visão geral do que espera ao final desse vídeo. Esses são os detalhes técnicos da peça. Então esse é o diagrama que representa os elementos, as dimensões, né, e vamos usar ele como base para poder criar a nossa peça. Então, a primeira parte, vamos criar um sketch, né? Vamos fazer uma parte, design, crio um novo corpo, e em cima desse corpo eu vou criar um novo sketch para começar a desenhar a peça. Escolho aí o plano XY e vou usar a Polyline para poder começar a desenhar a peça e ter os elementos de forma geral. Mas antes vamos ver os detalhes aí dessa peça. Então, olhando ali no diagrama, né, dá para ver algumas informações relevantes sobre o que tem essa peça, né? Então, na hora de olhar as medidas, é bom entender o que elas representam. E ali dá para ver que a unidade está em polegada. Então, todas as unidades de medida da peça são em polegadas. Então, na hora de passar, eu preciso ficar atento, porque o meu FreeCAD está configurado para milímetros. E aí, essas dimensões todas são dadas em polegadas. É tranquilo, é só ter o cuidado de colocar o IN ao invés de MM ao final e usar ali as medidas no formato correto para evitar qualquer erro. Então vamos lá, usando o Polyline eu começo a desenhar as linhas principais da peça. Então, sem muita preocupação por enquanto, porque depois eu vou aplicar as restrições. Faço uma primeira linha, uma linha vertical, uma linha horizontal, clico na tecla M para poder criar o arco e fecho essa primeira linha do meu elemento. A partir de agora, eu vou fazer aplicando as minhas restrições, tá bom? Então, é algo que já é padrão e que vocês já devem conhecer bem aí como fazer isso no FreeCAD. E aí vai o passo a passo. Aí agora com todas as restrições aplicadas, nós vamos fazer aí a extrusão dessa peça para começarmos a montar a segunda peça com base nela de referência. Eu vou fazer ela invertida ali, vou ver a dimensão, que é 0,4 polegadas. Então coloco 0,4 in para dar em polegadas. Verificar se está tudo do jeito que eu quero. Vou fazer ela para baixo, que aí eu começo a outra como referência naquela parte de cima. E agora eu vou criar também um novo sketch. Então deixa eu ver se tem mais um ponto ali. Vou criar um novo sketch usando essa parte da superfície como base para essa peça. Ela é muito similar. Eu vou fazer ali um novo sketch. E aí eu uso a ferramenta de importar, né, para poder importar as referências da peça que está embaixo. Afinal, a outra é exatamente igual. Faço o import, seleciono todos os elementos e converto ali para a linha de construção. No meu está automaticamente, para toda vez que você importa, ele faz como linha de referência. Pego então o meu sketch e aí eu vou afastá-lo, esse sketch ali, o 0,1 polegada. Então 0,1 int, apago o ml
mm, e aí eu tenho esse afastamento que é o que pede no desenho ali. Faço a extrusão dessa peça na medida correta e aí temos o nosso próximo elemento pronto. Então já tem aí essa base inicial pronta. Vamos verificar os detalhes da peça, se está tudo ok. Vamos fazer essa segunda parte ali da peça. Então, o que nós vamos fazer ali, temos esses dois elementos como referência. E agora começamos a montar o próximo elemento da nossa figura, do nosso desenho 3D. Vou agora criar um novo sketch, né, e começar a desenhar essa primeira parte da peça usando aqueles elementos como referência. Tal como o anterior, eu vou fazer, ela é muito parecida, né? Então fazemos aí o nosso elemento básico, né? Eu sempre uso o M para trocar o polyline nas ferramentas e começamos a fazer as devidas restrições. Ela vai ser muito similar à outra. Colocamos as medidas 0.4, né, 1 int, porque o total vai ser ali, desse ponto até o outro ponto vai ser 2, mas é ao final do arco, né? Então o arco vai ter raio de 1 e ali 1. Verificamos o que mais restrição é necessário e aí fazemos os devidos ajustes. Finalizando aí todas as restrições, temos aí essa peça. Mas veja que o nosso sketch ele não está ainda na posição que a gente realmente espera ali. Ele vai estar, né, tem aí um desvio. Ah, só para corrigir, aquela peça ela tinha, a externa era um pouco maior, né? Você tem uma de 1 polegada e outra de 1,2 polegadas. Então fiz a correção. Vou pegar esse sketch agora e movê-lo para a posição de 1, que é uma polegada, para que ele fique exatamente naquela linha do outro. Faço extrusão para dentro, para garantir que ele vai estar ali paralelo àquela peça. E aí finalizamos essa nova etapa. Criamos um outro sketch e fazemos, tal como foi feito no outro, uma nova import, né? Importamos aí os elementos dessa peça e fazemos a continuação da, do processo de produção dessa peça. Eu coloquei aqui 1.2, mas na verdade depois eu me toquei que não é, tá bom? Então eu faço a correção ali mais à frente da dimensão correta dessa peça. Faço o afastamento, criamos a extrusão, deixamos a largura 0.4 e aí finalizamos a primeira parte da peça, que é esses elementos que aparecem ali, básicos, que são as extremidades da peça. Então, fazendo isso, nós temos aí a primeira parte concluída. Então, ali só para corrigir, olhando como falei, o detalhe é que essa peça ela é de 1 polegada, não é? É só embaixo que tem duas peças diferentes, mas ali as duas linhas são iguais. E aí está pronta essa primeira etapa de construção da minha peça aí final. Vamos iniciar com essa parte que é um elemento mais orgânico, que é essa dobra, e ver qual o caminho para fazer isso. Nesse caso eu vou usar ali um plugin
Então vamos adicionar um add-on. E aí vamos procurar ali por esse que é o Curves. Então ele ajuda a desenhar essas curvas, ele é uma ferramenta que já tem ali, facilita o processo. Eu já tenho ele instalado na minha máquina, mas só para mostrar o caminho, é o Curves Workbench. Então nós vamos usar essa Workbench para poder desenhar a nossa parte. Então veja lá que eu vou escolher agora o Curves. E aí, uma vez escolhido esse Curves, eu vou começar a selecionar os elementos. Eu quero conectar essa face com essa face. Então, para fazer essa conexão, eu vou escolher ali as arestas, a aresta que eu quero, e transformar isso num join, que é uma linha para poder converter isso em linhas que eu vou usar para conectar de um lado para o outro como referência. Então, eu vou começar face por face, vou fazendo, importando essas linhas de referência, né? E aí eu tenho essas quatro linhas da primeira face. Então, só para a gente observar ali, tem essas quatro linhas, tá vendo? Então, da face que eu quero conectar. Então, clico nessa primeira linha com Ctrl e clico na segunda. E agora eu faço uma blend, uma linha para poder curvar. Veja que ela fica toda estranha de início, né? Mas vamos continuar e fazer essas duas linhas por enquanto. O que eu vou fazer? Seleciono a nova linha criada e ali tem os parâmetros dessa curva. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas só para mostrar ali. Eu vou colocar ali, configurar primeiro para que ela fique nas posições que eu quero, né? Eu estou zerando tudo primeiro para avaliar. Veja que ela está começando num ponto que não é o adequado, então ela está começando ali, eu quero que ela comece na outra parte. Eu jogo ali primeiro um valor alto, né, que é para ela conectar. Veja que quando eu cliquei ficou 25,40. Faço o mesmo para o outro lado para garantir que o ponto em que ela inicia e em cada uma dessas arestas seja o ponto de início da linha que eu importei anteriormente. E aí eu tenho essa linha dobrada ali primeiro. Se eu mudar agora, lá, o parâmetro de escala, né, então vamos ver a linha, vamos fazer a mesma coisa para outra, e antes de começar a curvar. Mas mudando depois esse parâmetro de escala, nós vamos conseguir fazer com que ela fique dobrada e tenha uma curvatura adequada ali. Então, estamos colocando ela na posição. Veja que nesse caso ela não ficou, então eu preciso. O ponto inicial dela, na verdade, é o zero, o ponto de referência é a mesma coisa para o outro lado. E aí agora eu tenho essas duas elementos básicos ali, para começar a desenhar uma superfície. Vou mudar a escala e à medida que eu tenho valores ali, essa linha começa a mudar a sua curvatura. Veja, colocando o valor muito alto, ela foi demais, um valor ainda não é adequado. E aí vai fazendo a calibração para ver qual que é o valor adequado para poder fechar a curva como nós queremos. Então, como é um elemento um pouco mais orgânico, né, nós vamos ter que fazer um teste para ver o quão próximo ele vai ficar ali da curvatura que queremos. Por exemplo, agora ele já ficou com a curvatura mais adequada. Então, tem que ver qual é a escala do início e fim que eu preciso ajustar para que ela fique na curvatura desejada. Faço o mesmo com a outra. Vou testar ali aplicando para ver qual que é a referência dela. Então veja que elas não são exatamente iguais. Preciso ir ajustando essas referências e aí eu tenho a conexão entre as duas faces. Então veja que agora eu tenho a conexão na posição correta. Qual que é a próxima etapa agora, né? Uma vez que eu tenho essa face, a ideia é criar uma face entre aquelas duas partes. Então eu vou aqui na parte de Part, seleciono essas duas arestas e depois eu vou ali em criar essa face ali. Veja que ele criou e aí nós temos a primeira face que conecta os dois elementos da peça de forma dobrada, fazendo essa conexão inicial entre a peça da parte de baixo e a parte de cima, por assim dizer. Então temos as duas extremidades conectadas à primeira face. Agora temos que fazer a conexão dessa outra face com a face de dentro, né? As faces internas do primeiro elemento. E aí vamos fazer algo muito parecido. Eu vou ter que mudar ali depois, né? Trocar novamente para curvas e aí selecionar as arestas que eu tenho e importando essas arestas de referência para ser os pontos de junção
entre a minha curvatura que eu vou usar ali. Então o passo vai ser muito parecido a partir de agora, e aí vocês vão acompanhando e ver como é todo esse processo de desenvolvimento dessa superfície inicial. Feito aí os devidos ajustes, que era para ficar mais ou menos do jeito que eu acredito ser o adequado, né, que tem ali umas distâncias razoáveis, eu volto ali para a parte e vou criar essa nova superfície. Só que ela ficou dobrada, tá vendo? Nesse caso não é problema. A gente só clica na superfície que está dobrada. Ali no canto, orientações, nós fazemos para o forward e aí ela fica na posição correta. Então nós temos aí essas duas superfícies de conexão e aí quase finalizada. Eu vou ocultar essas linhas que foram geradas ali apenas para obter as referências da minha blend, que era da minha curva. Faço aí, seleciono, aperto espaço para deixá-las ocultas. E vou criando as outras interfaces ali. Eu cliquei o Enter, espaço sem querer, ao invés de fazer a, o Ctrl. Então eu troquei ali, vamos só fazer de novo. Ok? Seleciono ali as arestas desejadas, crio uma nova face e vou criando face por face de cada uma das partes para fechar por completo esse corpo ali. Então foi uma maneira que eu achei que ficou mais direta, mais razoável de fazer essa parte dobrada, né? Testei algumas coisas, mas achei que esse foi o que me deu um resultado mais prático para poder montar. Então aí agora veja que nós temos aí completo a conexão e a dobra ocorrendo na face correta. Então temos as faces que estão conectadas corretamente, certo? E aí o processo para outra peça vai ser muito parecido, mas é isso, já temos aí como fazer essa curvatura e esse elemento que tem um caráter mais orgânico para essa peça mecânica, certo? E é isso, pessoal, aí vamos continuar, eu vou continuando no vídeo fazendo a próxima etapa, tá bom?
agora temos aí todas as partes prontas, então a peça ela está quase pronta. Acontece que ela não é um sólido, como nós fizemos ali apenas superfícies, esse elemento central ele não é um sólido, ele é uma casca. Mas eu vou converter toda a peça, vou pegar todos os elementos dela e convertê-la num sólido, né, a partir dali. Mas a parte realmente de modelagem da peça, ela ficou concluída. Então temos aí o elemento de dobra, né? Então ela está ali em consonância com o que é esperado no diagrama. O que que eu vou fazer agora, né? Eu vou ter que selecionar todas as faces, né, e converter isso ali, exportar essas faces através de um sólido. Então ali só para comparar, né? É, que ela tem a dobradura, se está tudo certo, né? Então essa é a primeira versão, né, da peça. E aí vamos tentar ali ver se tá coerente com o que tem ali esperado no desenho. Comparando, tentando ver, né, parece que tem ainda alguma diferença, mas eu acho que assim, essa ideia é essa. Talvez a questão de montar na posição do ângulo correto essas dobras para ficar exatamente o que está na figura. Bom, mas vamos lá. Volto para a curva, seleciono todas as faces, então eu vou selecionar todas as faces dessa peça. Então tem que ficar atento porque eu preciso olhar e escolher apenas as faces e selecionar cada uma delas e garantir que selecionei todas as faces que estão pertencentes a essa peça. Porque a ideia é, a partir dessas faces, criar um sólido, né? Como eu falei, essa peça ela é uma combinação de elementos sólidos e oco porque criamos aquela shellzinha, aquela para poder fazer a dobradura. Então nesse caso eu vou selecionando todas as faces para poder converter isso aí em um sólido. E aí o interessante é que essa ferramenta de curva, ela tem ali um elemento, uma ferramenta que permite, através das superfícies selecionadas, converter, extrair um sólido. Então eu selecionei tudo, tenho todos os elementos ali, e aí eu faço ali na ferramenta, tenho ali a ferramenta que é o Parametric Sólido, que ela permite criar um sólido a partir das faces selecionadas. Então olhando lá embaixo ela tem um sólido. No final das contas eu notei que apesar dos pesares, ele não cria exatamente um sólido não, por algum motivo ele está criando uma casca unificada. Ele realmente unificou a peça, então todos aqueles elementos eles se transformaram em um elemento só, mas nós vamos ter que fazer um outro passo para garantir. Agora eu só estou ocultando todos os elementos ali para poder. Só uma questão de visualização por enquanto, só para facilitar a minha vida e enxergar ali apenas os elementos que eu quero eh, ter como sólido no final das contas. Então é só por uma questão de simplificação, não que seja necessário. Mas eu queria organizar um pouco como eu estou enxergando essa peça e eu vou fazendo isso para poder enxergar melhor os elementos que eu tenho ali, conferindo se eu não estou pegando nada de estranho, não. Ele é uma casca ainda, ele ainda não é um sólido em si. Eu vou lá para o Part Design, lá para o Part, seleciono o gerado e ali ele vai criar para mim um Convert to Solid. Então ele converte efetivamente para o sólido. E agora sim eu tenho uma peça que é um sólido e aí a peça final que pode ser exportada, por exemplo, para poder
usinar ou fazer um outro processo ali externo. Então eu tenho aí a minha peça, né? Agora sim o sólido finalizado e desenhado de acordo com o diagrama. Então tá aí. Para testar ali eu vou pegar esse sólido e vou exportá-lo para poder abrir no Cura, por exemplo, que é uma ferramenta para poder fazer impressão 3D. Então eu estou aqui no Cura, veja que eu exportei no FreeCAD e importei agora no Cura. Estou posicionando os elementos e veja que ele foi importado corretamente ali. Ele só estava na posição errada, mas ele é um elemento que é um sólido printável aí que permite ser produzidos em impressão 3D, por exemplo. Vou fatiar só para mostrar que tá tudo ok. Ele vai gerar ali um monte de. Não é de suporte, a ideia não é fazer a impressão dessa forma, afinal elas são duas peças separadas, né? Mas aqui é só por uma questão de visualização de que realmente criou o sólido como eu queria, tá bom? Então é isso. Esse foi aí o caminho que eu encontrei. Eu estou compartilhando com vocês essa experiência de criar essa peça mecânica que tem aí esse elemento que tem um caráter um pouco mais orgânico, que é essa dobradura da peça. Ele é orgânico, mas é como se ele segue o que deveria ser a peça, as dimensões, as medidas ali. Ele deve seguir e obedecer essa linha que foi criada para a peça mecânica, para as bordas mecânicas original. Então é isso, pessoal. Então tá aí o estudo dessa peça e como criar esse elemento de dobra no FreeCAD. No mais, até a próxima.